Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No ano de 2001, eu considero o ano em que minhas torres caíram, né? Porque caíram as duas torres, as torres gêmeas lá em Nova York, e abalaram o mundo todo. E foi no ano de 2001, em julho de 2001, que eu recebi meu aviso de dispensa na empresa onde eu trabalhava. Eu era diretor de comunicação e marketing de uma empresa de internet, e ela estava passando por dificuldades naquele momento e começou a cortar os maiores salários, né, dos diretores. Primeiro foram os diretores cortados. E eu estava entre eles. Então, de repente, eu estava desempregado. Já passei por isso também. Mas eu sempre tinha alguma atividade paralela. Por exemplo, eu era tradutor de livros técnicos para editoras e para empresas. Também traduzia textos técnicos de empresas. Então eu tinha alguma atividade e eu logo corri e acabei sendo convidado para lecionar em duas faculdades. Uma faculdade em São Paulo, de uma universidade em São Paulo, na Uninove, para dar aula de marketing para profissionais de internet. E uma faculdade na minha cidade, em Limeira, para dar aula de marketing também para alunos de administração. Então ali eu já tinha alguma atividade e comecei a me virar, né, como palestrante autônomo agora, individual. Eu já fazia palestras na empresa onde eu trabalhava, mas eram palestras para clientes, para conquistar mercado. Mas agora eu iria fazer palestras como profissional autônomo. E então comecei minha empresa de palestras e aí você fica tentando fazer a roda virar, né? Tudo isso no final de 2001. E aí nesse final de 2001 também eu já tinha recebido outro aviso prévio, que era o da minha esposa. Depois de 23 anos de casado e mais um tempo de namoro, ela queria se separar, ela não queria mais continuar a vida em comum. E eu com 47 anos, 46 para 47 anos, certamente entrei em parafuso. Um parafuso que vi tudo rodopiar. E aí você perde o chão, né? Aí você perde o chão, aí você não sabe o que fazer, aí você pensa as maiores bobagens. A sua mente não raciocina mais de forma coerente. Então eu tinha que viajar, porque meu trabalho é basicamente viajando e atendendo clientes em outras cidades, eventos em outras cidades. Tinha que chegar numa palestra, colar um sorriso plástico assim no rosto, como se nada tivesse acontecendo, e um coração lá moído, né, de dor, de tristeza. Mas você não pode, o show não pode parar, né? O circo não pode terminar o show. Eu sempre me lembro do que aconteceu, do que eu vi numa entrevista uma vez, o Carlos Manga contando, eu acho que ele estava contando, ou não sei se ele estava entrevistando, aquele ator que fazia muita comédia no cinema antigo. Eu acho que o Carlos Manga estava contando a história, o Grande Otelo. Ele estava contando a história do Grande Otelo. E ele disse que ele estava produzindo um filme com o Grande Otelo, e o Grande Otelo chegou para filmar a cena, era um filme onde tinha Rapunzel, aquela mulher de tranças que joga a trança da sacada do seu palácio, do seu amado poder subir e tal. E a Rapunzel era o Grande Otelo, de peruca loira, né? Ele era negro, né, de peruca loira, era uma comédia, uma chanchada, uma comédia brasileira. E o cara lá embaixo, o namorado era, acho que Oscarito, se não me engano. Mas ele contou que eles estavam fazendo isso. Tinha uma cena nesse dia, desse filme, e o Grande Otelo chegou na cena, fez a cena, todo mundo ria à beça, até no estúdio, né? O pessoal gargalhava. E depois que terminou a cena, que ele contou pro diretor, ele falou, olha, minha esposa, ele tinha uma esposa com 2 filhos pequenos, minha esposa teve um surto, minha esposa matou meus 2 filhos e se suicidou em seguida. Então estou acabando de vir do enterro deles. Fui enterrar meus 2 filhos e minha esposa. Então quando eu vi aquela história, eu falei assim, puxa vida, eu vou pensar que eu sou a pior bolacha do pacote aqui, né? Mas mesmo assim você fica
um abalo desse, primeiro de perder emprego, depois de perder a esposa, você fica amargurado, né? Eu me lembro que eu viajava, e viajava só, e às vezes eu estava na estrada, eu via aquele pilar da ponte se aproximando, é como se o pilar falasse para mim assim: eu sou seu amigo, me abraça, vem me abraçar, vem. A mente já não estava funcionando mais com clareza. Não estava funcionando mais com clareza. Então eu ficava imaginando o que vai acontecer se eu só der uma viradinha na direção e pegar o pilar da ponte, né? Eu me lembro até que eu fui fazer um evento em Belo Horizonte, tinha um hotel que reservaram para mim, era um prédio muito alto, eu não me lembro qual é o edifício, era um edifício muito alto em Belo Horizonte. E eu olhava pela janela do quarto, assim, estava num dos últimos andares, olhava para baixo, ficava imaginando, e o que será que acontece se eu ia ter que quebrar a janela para sair, porque eles põem agora nos hotéis, eles põem aquela janela de bascular, mas ela não abre mais do que, acho que, 15 centímetros, por causa do grande número de suicídios em hotéis. Porque o cara está sozinho ali, ele está com algum problema, ali sem ninguém por perto, é quando ele toma a decisão errada de acabar com a vida. Então eu passei por tudo isso, passei por todas essas bobagens na cabeça, os desesperos que eu passava, o assédio também, né? Não parava, porque um homem nessa idade e agora divorciado, até alunas na faculdade que eu dava aula, né, que tinha dado a minha filha, ficavam dando em cima. Um dia eu contei até para um colega professor que eu tinha me separado, né? Ele casado, espírita roxo, os olhos dele brilharam que nem um farol. Assim, puxa, cara, que legal, meu, nossa! E as meninas aqui na faculdade dão em cima de professor, aproveita agora, aproveita agora. É a cabeça da criatura. Mas tudo isso, graças ao Senhor, meus filhos me ampararam e eu fui passando por esse problema todo. Quer dizer, quando o Senhor permite alguma coisa na nossa vida, Ele também vai usar isso depois. Paulo fala naquele versículo, ele e os outros, bom, esses caras sofreram horrores, né? Se a gente acha que nosso sofrimento é alguma coisa, Paulo também falou que ele chegou a desesperar da própria vida, né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação. Então ele fala do que ele passou e como isso contribuiu para que ele pudesse consolar também aqueles que estavam passando agora por coisas semelhantes. E ele fala, tem um versículo que ele fala, a continuação, no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. É isso, a pessoa desesperada da vida, ela não vê mais sentido em viver, em continuar vivendo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos e que também nos livrará ainda. Então, uma coisa importante entender é que assim como aquele pilar da ponte parecia estar me chamando para o abraço, e aquela altura da janela do hotel parecia estar me convidando a descer sem usar elevador, você não pode confiar na sua mente. Ela vai pregar peças, ela vai
sussurrar nos seus ouvidos, e por trás disso é Satanás também, que não quer vida. Satanás é homicida desde o princípio. Então ele fica soprando no seu ouvido para você tirar a própria vida, porque ele é homicida. E você vai atender o que ele fala. E principalmente se a sua mente estiver atribulada, confusa, passando por um desequilíbrio químico que faz criar pensamentos assim, como se fosse a solução, você vai dar essa chance para o diabo? De jeito nenhum. E eu fiquei muito mal, eu fiquei deprimido, meus filhos que ficaram assim, me segurando, sabe, me amparando, não queria mais reunir, não queria ir na reunião, não queria ir na conferência, ia acontecer uma conferência naquele mês, naquele primeiro, eu não queria mais nada, eu queria enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e dormir, morrer, sumir, desaparecer, falar, puf, sumir. Né? Mas aí, graças ao Senhor, meus filhos me ampararam muito, né? Meu filho e minha filha, tinha o Pedro ainda, mas o Pedro não estava nem aí, não estava entendendo nada. Né? Mas meu filho e minha filha me ampararam muito. E eu dava a escolinha dominical para as crianças, eu pregava o evangelho nas reuniões, eu pregava o evangelho para todo mundo que eu encontrava, eu distribuía folhetos, eu falava, eu ministrava nas reuniões, ministrava a palavra nas reuniões, eu fazia todas essas coisas sem faltar uma reunião. De repente eu estava só indo na ceia do Senhor, e olhe lá ainda. Ia mais porque meus filhos iam, né, para eles não irem sozinhos, eles me arrastavam, me puxavam. Vai, pai, vamos, vamos. Eu fiquei assim, olha, de 2002 a 2008, acho que foi. 6 anos, né? 6 anos. Aí um pouco antes de 2008, sim, eu comecei aos poucos recuperar mais a minha comunhão com o Senhor e também com a palavra e falar mais de Cristo para as pessoas e tal. Mas aí, eu tinha uma consultora empresarial, que a gente trocava figurinha pela internet, ele mandava, nunca conheci pessoalmente, só mandava serviço para ela mandava às vezes um serviço para mim e tal. E um dia ela mandou um link, falou assim, olha o que eu estou fazendo, né? Na hora que eu abri o link, eu quase caí de costas. Era um podcast, de áudio, onde ela, espírita roxa, ela lia textos de Allan Kardec. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, meu, que vergonha! Essa mulher fazendo isso para divulgar um erro satânico, né? Porque o espiritismo não tem fundo debaixo das patas do diabo. E eu aqui, que tenho condições, tenho recursos, tenho tanta coisa que eu podia estar divulgando, né? Falando. Aí eu já tinha a minha TV Barbante, que eram os vídeos que eu fazia com assuntos ligados a marketing, trabalho, comunicação, etc. Eu falei, eu vou fazer uma TV também, eu vou fazer um vídeo falando do Evangelho. Aí tracei o plano, vídeos de 400 páginas, 400 palavras, aliás. Eu escrevia um texto com 400 palavras, bem resumido, bem enxuto, para caber em 3 minutos de fala. Eu media 3 minutos a fala. Depois eu gravava, né? No começo eu gravava com câmera ainda, acho que era de fita, câmera analógica. Depois comprei uma câmera digital, até chegar ao celular. Não tinha celular naquele tempo. Celular, pelo menos, desses que grava vídeo, tudo não tinha. Isso foi em 2008. Junho de 2008. Comecei a publicar. Hoje eu olho para trás, eu penso assim, e se eu tivesse jogado fora a minha vida, naquele meu momento de estresse, de tristeza, de depressão, e se eu tivesse destruído esse corpo que Deus me deu? Se eu tivesse desperdiçado, o que teria acontecido? Hoje, o canal do Evangelho em 3 Minutos tem acho que 30 mil assinantes, ou 35 mil assinantes, mas o canal do Que Respondi no YouTube, que foi depois uma consequência das perguntas e respostas e tal, tem mais de 500 mil de assinantes. Eu ponho um vídeo no YouTube de manhã, à noite já tem mais de 1000 pessoas que assistiram o vídeo. Eu pensei assim, que perda teria sido
Se eu tivesse desperdiçado essa oportunidade, essa vida que Deus me deu, uma vida que é dele, ele me emprestou, para eu passar aqui na terra um tempo. Desperdicei muito desse tempo, fazendo coisas que não traziam nenhuma glória para Deus. E se eu tivesse encerrado de vez com a minha vida? O problema do ser humano é que tem vista curta. Esse é o problema do ser humano. Nós não enxergamos além. Se eu em 2002 eu enxergasse 6 anos à frente, eu veria algo que eu ia falar assim, uau, vai acontecer isso? Puxa, mesmo? Enxergasse um pouco mais, uau, 500 mil de pessoas vão estar acompanhando um canal de evangelho. Mas o problema é que a gente tem vista curta. Então às vezes nós tomamos uma decisão baseada no hoje, na situação que eu estou hoje, que está tudo ruim, não aguento mais, a minha vida não serve para nada, e mas e amanhã? E depois? Deus enxerga o fim a partir do começo. Não podemos esquecer isso. Nós só enxergamos o começo, não enxergamos nem a metade depois. Então é muito importante nós entendermos que as coisas, principalmente esse final aqui, o final do versículo 13, né? O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele tem uma razão para cada um de nós aqui na terra. Ele tem um objetivo para cada um de nós. Pode não ser ter 500 mil de assinantes no YouTube, pode não ser virar um, como é que chama o nome chique, né? Digital influencer. Pode não ser um digital influencer, mas pode ser uma mãe na cozinha cuidando do bebezinho, que é precioso aos olhos do Senhor. Uma mãe que cuidou de Timóteo, por exemplo. Timóteo, a mãe e a avó de Timóteo têm seus nomes registrados na Bíblia, coisa que muitas pessoas importantes do mundo nunca tiveram e nunca terão. Né? A avó Lloyd, a mãe Eunice, né? Que é o nome, os dois nomes. Então as maiores celebridades do mundo não tiveram esse privilégio, que tiveram a mãe e a avó de Timóteo, do jovem Timóteo. E aí o versículo 14, ele mostra, né, que para nós o que nos espera é realmente o melhor. Por mais que a gente esteja aqui num corpo de carne, capengando, se arrastando por essa vida, inclusive agora, né, nesse momento de toda essa confusão aí de pandemia e tudo mais, fica patente e evidente que o terrorismo é a principal arma do diabo. Porque nem bem acabou a pandemia, acabou não, né, que está por aí ainda, agora é Covid, e de repente vem uma outra cepa lá da África do Sul que já provaram que ela não é tão ruim assim, que não matou ninguém até hoje, mas aí os jornais, terrível. Gente, eu falei acho que alguma coisa numa das últimas lives que eu gravei, ou foi durante uma live que eu falei alguma coisa de suicídio que está aumentando tremendamente, está uma pandemia de suicídios agora. Aí alguém comentou do lado ali naquela parte dos textos, ele falou assim, minha avó suicidou-se ontem. Que coisa triste, porque as pessoas às vezes não estão com muita estrutura psicológica para suportar essa pressão, esse medo, esse desespero todo, e decidem dar o fim à vida. O crente tem a sua missão aqui na Terra, nunca se esqueça disso. Você pode ser uma pessoa que não tem nenhuma projeção nas coisas que você faz, mas o Senhor tem um objetivo para você. Tem um objetivo para você. Muitos grandes pregadores, né, que você lê a biografia deles, de quem eles ouviram o Evangelho a primeira vez? Foi de uma pessoa comum, uma pessoa na rua, uma pessoa no trabalho. Depois Deus usou eles para pregar para milhões de pessoas. Como Timóteo, de quem ele ouviu o Evangelho? Da mãe e da avó. Wesley, John Wesley e Charles Wesley. Eram 2 irmãos na Inglaterra,
O John Wesley e o Charles Wesley. O John era um pregador de mão cheia. Com quem que ele aprendeu? A mãe. A mãe deles criou um monte de filhos, mas criou todos no Senhor. É muito bonito você procurar a biografia de John Wesley e do irmão dele, o Charles Wesley. Normalmente o John pregava e o Charles cantava. Tinha muito disso antigamente, né? Um pregava o evangelho, depois o outro cantava os hinos. E cantava hinos, não tinha microfone, cantava com aquele negócio na boca, aquela corneta na boca. Tem muitos hinos escritos pelo Charles Wesley, pelo irmão dele, tem vários hinos que foram escritos pelo irmão dele, e foram pessoas, você não vê falar do pai deles. Por quê? Porque foi a mãe o esteio daquela casa. Percebe como é importantíssimo as mães, a influência que elas podem ter nos seus filhos, e essa influência se multiplicar depois na mão do Senhor? Que maravilha que é isso, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse é o ponto que eu queria deixar muito frisado, muito claro aqui. Eu não posso me desfazer desse corpo, porque ele não me pertence. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo, e esse corpo me foi dado para Ele me usar aqui na terra. É uma extensão, esse corpo é uma extensão de Cristo como um testemunho aqui na terra. Para fazer aqui na terra o que Ele não está fazendo agora. Ele fez enquanto estava aqui. Ele subiu ao céu. Agora o Espírito Santo está me usando, e usando cada crente para pregar a sua palavra aqui nesse mundo. E apenas para terminar a leitura aqui nesse capítulo, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu quero terminar deixando uma mensagem também para quem chegou ao fundo do poço, ao fim da picada, está num mato sem cachorro, está desorientado com todos os atropelos que sofreu nesse ano que passou, de tanto terrorismo psicológico na mídia, na imprensa, na internet. E quando você tenta de todas as maneiras e parece que não encontra saída, não é? Lembre-se que o Senhor é a saída, o Senhor é a solução para as coisas. Eu vou ler uma mensagem agora, nem é minha essa mensagem. Ela é de uma escritora que viveu na metade do século XIX, chamada Laura Anna Barter Snow. Laura Anna Barter Snow. E ela escreveu uma carta que é como se fosse Deus falando comigo e falando com você também, não é? Então essa é a mensagem que eu acho que vale a pena você escutar agora nesse tempo tão sombrio que nós estamos vivendo. O título da mensagem é Os Desapontamentos da Vida. E os desapontamentos da vida são, na realidade, apenas determinações do meu amor. É como se Deus estivesse falando conosco. Hoje eu tenho uma mensagem para você e vou segredá-la suavemente ao seu ouvido, para que quando as nuvens que anunciam a tormenta surgirem, sejam douradas de glória para você suportar. E para que sejam quebrados os espinhos nos quais você talvez tenha de pisar, se já não está pisando, não é? A mensagem é curta, é uma frase apenas, mas deixe que penetre fundo no seu coração e seja para você como um travesseiro para repousar sua cabeça cansada, sua cabeça fatigada. A mensagem é a seguinte: fui eu que fiz isso. Só isso. Fui eu que fiz isso, como Deus falando para nós. Você já parou para pensar que tudo o que lhe diz respeito também diz respeito a mim? Porque aquele que tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Isso na palavra de Deus diz isso. Você é precioso para mim, e é por isso que me interesso especialmente pelo seu crescimento espiritual. Quando a tentação o assaltar e o inimigo avançar como uma inundação, saiba que fui eu que fiz isso. Eu sou o Deus das circunstâncias. Você não foi colocado onde está por acaso.
mas porque é o lugar que eu escolhi para você. Você queria ser humilde? Pois saiba que o lugar em que está é o único onde poderá aprender muito bem essa lição. É por meio de tudo aquilo que lhe rodeia, que rodeia você, e até daqueles que o cercam, que a minha vontade se cumprirá em você. Você está passando por dificuldades financeiras? É difícil viver com o que ganha? Fui eu que fiz isso, pois eu sou o dono de todas as coisas. Eu quero que você receba tudo de mim e dependa exclusivamente de mim. As minhas riquezas são ilimitadas. Você está passando pela noite escura da aflição? Fui eu que fiz isso. Eu sou o homem de dores, que sabe o que é sofrer. Deixei que você ficasse sem qualquer auxílio humano, para que encontrasse em mim um consolo eterno. Fui eu que fiz isso. Você está desiludido com algum amigo para quem você abriu seu coração? Fui eu que fiz isso. Permiti esse desapontamento para que você aprendesse que sou eu o seu melhor amigo. O único que o livra de cair, que luta as suas lutas, combate os seus combates. Sim, sou o seu melhor amigo e quero ser também o seu confidente. Alguém disse coisas falsas a seu respeito? Não se ire, aproxime-se de mim. Esconda-se debaixo das minhas asas, longe de qualquer discussão, pois eu farei sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo como o meio-dia. Seus planos foram frustrados, você se sente esmagado, abatido. Fui eu que fiz isso. Acaso não foi você quem fez os planos e depois pediu que eu os abençoasse? Pois sou eu quem quer fazer os seus planos. Eu cuidarei de suas responsabilidades, pois são pesadas demais para você. E não, você não poderia levá-las sozinho. Você não passa de um instrumento. Aprenda isso. Alguma vez você desejou muito fazer uma grande obra para mim? E em vez disso, acabou num leito de sofrimento e dor? Fui eu que fiz isso. Eu não podia prender a sua atenção de outra forma, enquanto você estava tão ativo. Eu quero lhe ensinar algumas das minhas lições mais profundas. Somente os que aprenderem a esperar pacientemente é que podem me servir. Os meus melhores obreiros costumam ser aqueles que foram colocados fora do serviço ativo para aprenderem a manejar melhor a arma chamada oração. Você foi chamado de repente a ocupar uma posição difícil, de grande responsabilidade? Vá em frente, conte comigo. Eu estou colocando você nessa posição cheia de dificuldades, simplesmente porque eu quero abençoá-lo em tudo aquilo que você fizer. Eu ponho hoje em suas mãos um vaso de azeite. Tire dele o quanto você quiser, para que cada circunstância no seu caminho, cada palavra que o magoe, cada obstáculo que ponha a sua paciência à prova, cada manifestação de sua fraqueza, possa receber o bálsamo desse azeite, o bálsamo desse óleo. Lembre-se de que os obstáculos são instruções divinas. A dor que sofrer será na medida em que você me enxergar em todas as situações. Portanto, conserve em seu coração todas as palavras que eu lhe disser, pois são elas a sua vida. Até aqui esse texto de Laura Anna Barter Snow, que viveu de 1864 a 1939.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.